Tema do vídeo de hoje: Espírito Santo, como identificar a sua presença e o que a sua presença pode nos proporcionar. Bom, no vídeo de hoje falarei algumas das características que pode acontecer com a presença do Espírito Santo e o que a presença do Espírito Santo pode nos proporcionar de forma direta e rápida, vamos colocar assim, e de maneira a longo prazo. Bom, primeiro vamos começar o vídeo com uma passagem bíblica descrita em Atos 10:44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Bom, o que nós temos que entender? Quando nós estamos, por exemplo, na igreja, né? E o Espírito Santo é derramado sobre nós, algumas coisas podem vir a acontecer. Então, como nós sentimos essa presença? Podemos sentir em formas de arrepios. Tem gente que sente uma vontade grande de chorar. Tem gente que sente fogo. Então, você sente a temperatura corporal subindo. Tem pessoas que sentem extrema felicidade, então começam a rir sem parar. E muitas pessoas acabam sendo tomadas pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas, que é o famoso falar em línguas. Bom, essas são algumas das características de quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa importante a se dizer, né? A presença do Espírito Santo não deve ser somente quando nós estamos na igreja. A sua presença deveria, para nós, ser feita a longo prazo. Nós deveríamos cultivar uma vida onde a presença do Espírito Santo seja constante na nossa vida, porque só assim nós podemos ter transformação de verdade dentro do Evangelho. O Espírito Santo é um auxiliador, é nosso professor. O Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade. E mais do que isso, ele nos ensina todas as coisas, como está na palavra também. Bom, então agora eu vou exemplificar algumas coisas que você pode ter na presença do Espírito Santo e quando o Espírito Santo se mantém presente em sua vida. Fazendo isso, obviamente, e para isso acontecer, do Espírito Santo estar constantemente presente em sua vida, você tem que andar em santidade, seguindo o que Deus nos ensinou em sua palavra e seguindo os caminhos de Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Atos 19:6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Bom, um dos agires, né? Do agir do Espírito Santo, quando está em nós, algumas pessoas podem começar a profetizar, a falar em línguas estranhas. Então, essa parte bíblica é para mostrar isso. E vamos a outra coisa muito importante que tem muita gente que esquece. E isso daqui, inclusive, nós precisamos estar de acordo com a palavra, estar seguindo os caminhos de Jesus Cristo, estar andando em santidade e buscando o agir do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito Santo. Muita gente pensa em dons, né? Falar em línguas, outras coisas, mas os frutos do Espírito Santo é algo importantíssimo na vida de qualquer pessoa, por diversos fatores. Vamos a eles? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom, podemos ver que é algo interessantíssimo, inclusive, que tipo de pessoa não gostaria de estar perto de uma pessoa que tem algumas dessas características, que seja apenas algumas. Bom, nós concluímos que a partir do momento que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, age em nossas vidas,
Nós temos algumas características que nós teremos e outras características que podem vir a se apresentar. Mas o que é importante, tão importante quanto você ter o agir do Espírito Santo em momentos específicos, é você levar uma vida onde você consiga trazer o Espírito Santo para a sua vida, isso se refletir na vida das pessoas, mas de uma forma com que o Espírito Santo esteja sempre com você, sempre agindo com você. O Espírito Santo, você consiga fazer com que o Espírito Santo habite em você o máximo de tempo possível, porque assim você consegue ter tanto as partes que podem vir em questão de dons, né, etc., como na oração em línguas, para que você possa se edificar como pessoa, quanto, e muito importante, você começar a ter os frutos do Espírito, pois isso é muito importante para a nossa vida, e isso vai com certeza ajudar muitas e muitas pessoas que estiverem perto de você e se relacionam com você. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A paz de Cristo e até o próximo.